Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui hoje para refletirmos juntos sobre um tema que sempre gera muitas questões, tanto na clínica quanto na vida cotidiana, a psicose. Quando falamos em psicose, não estamos apenas nos referindo a um diagnóstico médico, mas a uma estrutura psíquica, a forma específica de o sujeito se relacionar com o mundo, com o outro e consigo mesmo. Sigmund Freud nos mostrou que existem três grandes estruturas clínicas: neurose, psicose e perversão. Na neurose, o sujeito lida com o conflito através do recalque. Na perversão, há uma recusa da castração. Na psicose, o que ocorre é algo mais radical. Freud descreveu que na psicose há um mecanismo da foraclusão, isto é, certos significantes fundamentais ligados à lei e à função paterna não chegaram a se inscrever no psiquismo do sujeito. Lacan e a foraclusão. Jacques Lacan aprofunda isso dizendo que, na psicose, o nome do pai foi foracluído, ou seja, não entrou no registro simbólico. Por isso, em momentos de crise, aquilo que não foi simbolizado retorna no real. É o que vemos nas alucinações, nos delírios, nas construções próprias que o sujeito cria para tentar dar sentido à sua experiência. A função do delírio. É importante entendermos que o delírio não é apenas um sintoma, mas uma tentativa de cura. Freud dizia que o delírio é uma reconstrução, uma tentativa do sujeito de reorganizar o mundo após a ruptura psicótica. Em outras palavras, o delírio é uma obra de sentido, uma narrativa construída para sustentar a existência quando a realidade se fragmenta. Na clínica, precisamos escutar o sujeito psicótico, não a partir da falta, mas daquilo que ele cria. O sujeito psicótico tem uma forma singular de estar no mundo, de se defender da invasão do real. Nosso papel não é corrigir, nem normalizar, mas oferecer um espaço de escuta onde esse sujeito possa sustentar sua invenção e, ao mesmo tempo, encontrar pontos de apoio para a sua vida cotidiana. Psicose na contemporaneidade. Vivemos hoje em uma sociedade que acelera, que cobra desempenho, que não tolera a diferença. Nesse cenário, a psicose se torna ainda mais desafiadora, porque muitas vezes o sujeito psicótico é silenciado, medicalizado em excesso ou simplesmente excluído. Mas se há algo que a psicanálise nos ensina é que há sujeito na psicose. Há uma forma singular de existir que precisa ser escutada e respeitada. Em resumo, pensar a psicose é pensar nos limites da linguagem, da lei e do simbólico, e é também um convite para nos perguntarmos como cada um de nós lida com o real que não se deixa simbolizar. Porque, no fundo, todos temos que enfrentar, em maior ou menor grau, aquilo que escapa, aquilo que não se deixa dizer. Quando falamos em psicose, precisamos voltar à base da teoria psicanalítica. Sigmund Freud nos apresentou, desde os primeiros textos, que existem três grandes estruturas clínicas fundamentais: a neurose, a psicose e a perversão. Na neurose, o sujeito encontra uma forma de lidar com os conflitos através do recalque, ou seja, certas representações ligadas ao desejo e à sexualidade são expulsas da consciência, mas continuam atuando no inconsciente. Freud dizia em A Interpretação dos Sonhos, 1900, o recalcado nunca deixa de existir como fato psíquico.
e continua a influenciar de um modo duradouro a vida do indivíduo. Na perversão, o que ocorre é uma recusa da castração. O sujeito não aceita os limites impostos pela lei simbólica, especialmente no que diz respeito à diferença sexual e ao interdito do incesto. A perversão é, portanto, uma forma de manter viva uma verdade renegada. Na psicose, temos algo mais radical. Freud, em As Neuropsicoses de Defesa, de 1894, já falava de um mecanismo diferente do recalque. Mais tarde, Jacques Lacan aprofundou esse ponto e introduziu o conceito de foraclusão. A foraclusão significa que certos significantes fundamentais, especialmente os ligados à função paterna, ao nome do pai e, portanto, à inscrição da lei simbólica, não chegaram a se inscrever no psiquismo do sujeito. Isso não é simplesmente um recalcamento ou uma recusa. É como se desde o início um significante essencial tivesse ficado de fora da estrutura do sujeito. Lacan, em seu seminário 3, As Psicoses, 1955 a 56, define com clareza: o que é recusado no simbólico retorna no real, ou seja, aquilo que não encontrou inscrição simbólica, a lei, o interdito, a função paterna, reaparece de forma crua, sem mediação, no campo da realidade psíquica. É por isso que os sujeitos psicóticos frequentemente vivenciam alucinações, delírios e fenômenos de invasão. O real se impõe sem o filtro da simbolização. Freud, em seu estudo sobre o caso Schroeder, notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia, 1911, já apontava isso. Ele escreve: a psicose não é apenas um processo de dissolução, mas uma tentativa de reconstrução. Isso é fundamental. O delírio não é apenas um sintoma de destruição da realidade, mas uma tentativa criativa do sujeito de dar sentido ao que não pôde ser simbolizado. O famoso caso Schroeder mostra como o sujeito constrói um sistema delirante e grandioso como forma de reorganizar o mundo e de tentar estabilizar sua existência psíquica. Lacan retoma e aprofunda: para ele a psicose não é menos que a neurose, mas uma estrutura específica, com sua lógica própria. Ele dizia: o delírio é já uma tentativa de cura. Portanto, quando pensamos em psicose, não podemos reduzi-la a um erro ou falha, mas precisamos compreendê-la como uma forma particular de organização subjetiva, que se dá em torno da ausência da inscrição do nome do pai. Em resumo, neurose, conflito, recalque, perversão, recusa, renegação, psicose, foraclusão, retorno no real. E é justamente esse retorno no real que nos ajuda a compreender os fenômenos psicóticos. A clínica psicanalítica, nesse caso, não busca curar a psicose no sentido médico, mas oferecer um espaço de sustentação simbólica, onde o sujeito possa encontrar uma forma singular de dar sentido à sua experiência. Jacques Lacan, ao retomar Freud, nos oferece uma chave decisiva para entender a psicose, o conceito de foraclusão. Enquanto na neurose encontramos o recalque e na perversão a recusa, na psicose temos a foraclusão. Mas o que isso significa? Lacan diz que na psicose o nome do pai, esse significante fundamental que representa a lei simbólica, a função paterna que organiza o desejo e coloca limites, não chegou a se inscrever no registro simbólico do sujeito. Não se trata de algo recalcado que poderia retornar via sintoma, como na neurose, mas de algo que nunca encontrou lugar no simbólico.
Lacan formula isso de maneira muito precisa no Seminário 3, As Psicoses, 1955 a 56. O que foi faracluído do simbólico retorna no real. Isso quer dizer que aquilo que deveria ter sido simbolizado, nomeado, inscrito como lei, não pôde ser processado e, em momentos de crise, retorna de forma bruta, intrusiva, no campo da experiência do sujeito. Esse retorno é o que se manifesta nas alucinações, nos delírios, nas vozes, nas mensagens enigmáticas que o sujeito psicótico muitas vezes relata. Um exemplo clássico é o caso Schreber, estudado por Freud em 1911. Schreber, juiz alemão, relatava ouvir vozes divinas, ter experiências corporais extraordinárias e construir um sistema delirante complexo. Freud interpretou isso como uma tentativa de dar sentido à perda do objeto de amor. Lacan, ao reler Schreber, mostrou que esse delírio não é simplesmente loucura, mas uma tentativa de reconstrução simbólica diante da ausência do nome do pai. Ele afirma: o delírio não é um defeito do sujeito, mas já uma tentativa de cura. Isso nos ajuda a entender que a psicose não pode ser vista apenas como destruição. O delírio é um esforço criativo, uma maneira própria do sujeito de reconstruir uma ordem simbólica que não lhe foi dada. Outro ponto fundamental é perceber que, para Lacan, a foraclusão não é um evento acidental da vida, mas uma estrutura, ou seja, desde o início da constituição subjetiva, o significante do nome do pai não entrou. Isso marca a forma como o sujeito se organiza e como vai lidar com o real. Miller, um dos principais continuadores de Lacan, resume isso muito bem. A psicose não é a ausência de estrutura, mas outra forma de estrutura. Isso significa que não podemos pensar a psicose como falta de organização psíquica, mas como um modo diferente de funcionamento da subjetividade. Clinicamente, isso traz um desafio enorme. Enquanto na neurose trabalhamos com o sintoma como formação do inconsciente, na psicose precisamos oferecer um espaço de ancoragem simbólica. Muitas vezes, o analista funciona como um ponto de apoio, como referência que ajuda o sujeito a estabilizar sua experiência. Por isso, em alguns casos, vemos que a criação artística, a escrita ou até mesmo os sistemas delirantes podem funcionar como uma espécie de suplência ao nome do pai ausente. Em resumo, na foraclusão, o nome do pai não se inscreveu no simbólico. O que não entrou no simbólico retorna no real, como alucinação, delírio, fenômenos de invasão. O delírio não é mero erro, mas uma tentativa de cura, uma criação que busca organizar o caos. A psicose não é ausência de estrutura, mas uma estrutura distinta, com lógica própria. Na clínica, quando nos encontramos diante de um sujeito psicótico, é fundamental que possamos sustentar uma escuta que vá além daquilo que falta. Se ficarmos apenas tentando localizar o que não está ali, reduzimos o sujeito a uma ausência, a um déficit. Mas o que vemos, na verdade, é que ele cria, ele inventa recursos, formas próprias de se defender da invasão do real, modos singulares de se manter em alguma estabilidade. O delírio, por exemplo, que muitas vezes é visto apenas como um sintoma a ser eliminado, pode ser também compreendido como uma construção. É uma tentativa do sujeito de dar sentido àquilo que se impõe de maneira insuportável. O mesmo vale para certas alucinações. Elas não são simplesmente um erro da mente, mas um testemunho daquilo que retorna no real
e que o sujeito precisa, de algum modo, integrar na sua experiência. Nosso papel enquanto clínicos não é o de corrigir, apagar ou normalizar esses recursos. Pelo contrário, é o de reconhecer a dignidade dessas criações, de acolher a singularidade do modo como esse sujeito se estrutura no mundo. Criamos assim um espaço de escuta em que ele possa sustentar suas invenções e, ao mesmo tempo, encontrar nelas pontos de apoio para a vida cotidiana. Essa posição clínica não é simples, porque exige de nós uma suspensão da pressa em adaptar, em encaixar o sujeito em moldes sociais pré-fabricados. Exige paciência, respeito e, sobretudo, a aposta de que, mesmo no delírio, mesmo naquilo que escapa ao senso comum, existe ali uma verdade singular, um saber do sujeito sobre sua própria condição. Quando sustentamos esse olhar, a clínica se torna não um campo de correção, mas um espaço ético, e é nesse espaço que o sujeito psicótico pode se sentir, talvez pela primeira vez, reconhecido não pela sua falta, mas pela sua intenção. Vivemos em um tempo marcado pela pressa, pela aceleração, por uma lógica de produtividade incessante. O sujeito contemporâneo é constantemente cobrado a performar, a se adaptar a padrões rígidos de sucesso, a apresentar resultados. Dentro desse cenário, a diferença se torna quase insuportável para a sociedade. Tudo aquilo que não se encaixa nesse modelo de funcionamento é rapidamente visto como desvio, falha, inadequação. É justamente nesse contexto que a psicose se torna um desafio ainda maior. O sujeito psicótico, que já carrega consigo uma relação singular com a linguagem, com o mundo, frequentemente não encontra espaço para existir. Muitas vezes ele é silenciado por diagnósticos rápidos, medicalizado em excesso, como se o medicamento pudesse dar conta daquilo que é da ordem da estrutura, ou simplesmente excluído, afastado da convivência social, estigmatizado, tratado como alguém que não tem lugar. Mas é aqui que a psicanálise nos ensina algo fundamental. Há sujeito na psicose. Não se trata de um vazio, nem de um erro a ser corrigido, mas de uma forma singular de estar no mundo. A psicose nos mostra outras possibilidades de invenção, outros modos de sustentar a vida, ainda que muitas vezes dolorosos ou difíceis de compreender sob a ótica do senso comum. Escutar o sujeito psicótico, portanto, é também um gesto político e ético na contemporaneidade. É resistir à lógica da exclusão, é afirmar que cada sujeito tem direito à palavra, ao espaço, à dignidade. É reconhecer que, por trás de um delírio, de uma fala fragmentada, de uma experiência que escapa ao padrão, existe um sujeito tentando se localizar no mundo, tentando dar forma a algo que o atravessa de maneira radical. A psicanálise, nesse sentido, não oferece uma promessa de normalização, mas algo ainda mais profundo, a possibilidade de que o sujeito seja escutado em sua singularidade, de que sua invenção seja respeitada, de que seu modo de existir não seja apenas tolerado, mas reconhecido como legítimo. E talvez seja justamente essa a nossa tarefa hoje, criar espaços em que a diferença não seja eliminada, mas acolhida, em que o sofrimento não seja apenas silenciado, mas possa encontrar uma via de elaboração. Porque, no fundo, ao escutarmos a psicose, não estamos apenas escutando o outro,
distante de nós, mas também aquilo em nós mesmos que escapa, que não encaixa, que insiste em existir fora da norma.